Olá, você está realmente focado em ser o analista ambiental do ICMBio? Você está levando isso a sério? Você está abrindo mão de coisas que não vão te levar a lugar nenhum para estudar e conseguir esse trabalho que é seu, que é a tua cara, o teu perfil, que vai mudar a tua vida, te pagar um salário digno? Você está preparado para isso? Está focado? Você quer, com todas as forças do seu coração, mas só está precisando de uma ajuda, de encontrar o material certo, de encontrar uma explicação que faça você entender? Então, esse vídeo é para você. O que vamos fazer nesse vídeo? Nesse vídeo, nós vamos fazer a redação, o estudo de caso do tema 2, Conhecimentos Tradicionais e Sociobiodiversidade. É isso mesmo, coisas que você só encontra em curso pago de 300, 400 reais. Aqui você tem gratuitamente, aqui no canal Concurseiro Nômade. Parceria que eu fiz com o professor Jardel, muito grata. E quem sou eu? Meu nome é Larissa, eu sou aluna do professor Jardel e eu passei no CNIL 2024 graças ao conteúdo aqui do canal e da apostilinha que eu comprei dele. Foi maravilhoso, eu fui bem demais na objetiva, graças à apostila que eu comprei do professor Jardel, e na discursiva eu tirei 90% da pontuação. Então eu acho que eu posso te ajudar a contribuir em alguma coisa para a sua aprovação. E professor Jardel, muito obrigada por abrir esse espaço aqui. Bom, além da discursiva, dessa videoaula que vai te dar o roteiro pronto para a sua redação, que aliás você não vai decorar e colar, você vai entender, porque cada linha foi escrita, entender um pouquinho de cada coisa, você vai ver. E além disso, tem as 60 questões da parte específica, né? Você precisa de um bom material que não vai te enrolar, que vai fazer você estudar todo o edital a tempo, e para isso também tem uma apostilinha com toda a parte de conhecimento específico para analista ambiental do ICMBio. Tudo isso aqui, ó, todos esses blocos aqui, até a parte aqui da discursiva que nós estamos fazendo agora. Bom, tem questões de concurso resolvido, que é muito importante, o que é uma ótima forma de aprender. Tem a teoria curta e grossa, eu falo, né? O necessário para você saber e acertar a prova. Tem macetes mnemônicos para você aprender de verdade. E não é apostila de 500, 200 páginas, não. É algo bem objetivo para você esgotar, zerar o edital antes da prova e ter tempo de ir revisando. E para te ajudar na revisão, também tem os áudios. Vai ser um áudio por bloco, são 4, 5 blocos. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 blocos, então vão ser 6 áudios super objetivos para você, depois que estudar a apostila, ouvir os áudios e revisar no lugar que você tiver. Então, tanto o link da apostila, junto com os áudios, estão aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Agora vamos fazer a nossa redação. A redação são 45 linhas e eu recomendo que você escreva pelo menos umas 28, 30 linhas. Aqui eu vou te dar o máximo de informação possível, porque se você não assimilar tudo, não tem problema. E eu vou te falar, olha, isso aqui, se você não quiser pôr, não precisa. Isso aqui, você tem que pôr, é fundamental. Eu vou te dar as dicas ao longo desse vídeo. Vamos começar a nossa redação, então? Vamos lá. Obrigada, professor Jardel. Vamos embora. E como está escrito no edital, é um estudo de caso, então eu simulei aqui um estudo de caso só para contextualizar a gente, tá bom? Mas na CESP vai estar até melhor, vai estar um textão até maior, mais bonito, mas o importante aqui é a gente trabalhar o tema. Olha só, você, analista ambiental do ICMBio, faz parte da equipe responsável pela elaboração do plano de manejo da unidade de conservação X, qualquer. E você deverá consultar os povos tradicionais da região para, em conjunto com eles, conseguir tal objetivo, ou seja, elaborar o plano de manejo, que toda a unidade de conservação tem que ter um plano de manejo. Como é que você sabe disso? Tá na apostila lá.
E como resultado da consulta tida com eles, né, com os povos tradicionais, discorra sobre os conhecimentos tradicionais e sociobiodiversidade. Aqui está o tema que nós vamos trabalhar. Então, vamos para a nossa folha de caderno. O primeiro parágrafo, você já sabe, é a introdução. E o que eu costumo colocar? Né? Que eu que fiz 90% lá da redação do CNU. O que eu fiz? Eu conceituo o tema. A introdução é para conceituar, contextualizar o tema. Ok? Um conceito fácil que você não vai esquecer, que vai conseguir lembrar lá na hora da prova. Então, nós vamos conceituar sociobiodiversidade. Vamos lá. Eu já digitei aqui. Sociobiodiversidade, ela trata da riqueza da biodiversidade somada aos saberes das comunidades tradicionais. E estes saberes podem ter um cunho, né, um objetivo medicinal, por exemplo, os povos indígenas que têm conhecimento das plantas medicinais, pode ter um conhecimento espiritual, por exemplo, as benzedeiras, pode ter um objetivo, um cunho econômico, esqueci de pôr o acento aqui, não é essas coisas, ok. E eles podem também ensinar uma forma de vida mais minimalista, menos luxo, só necessário para ser feliz, sabe? Exemplos, catingueiros, eles vivem lá na Caatinga, uma região árida, e não reclamam, né? Vamos dizer assim. Isso é uma forma de ver minimalista, até bem extrema até. Tem formas minimalistas que você não precisa viver no semiárido para ter uma vida minimalista. Ok, então está definido. Introdução é só isso, acabou. Agora o desenvolvimento. No desenvolvimento, nós vamos colocar vamos falar da importância do conhecimento tradicional, porque que eles são fundamentais aí nesse processo de elaborar um plano de manejo. Por meio desses conhecimentos tradicionais, que eles são importantíssimos, a presença deles nos conselhos. Ah, mas o que é isso? Está tudo lá na apostila. Uma unidade de conservação tem que ter um plano de manejo. E os povos tradicionais participam dos conselhos que fazem esse plano de manejo. Mas não é para você escrever sobre isso aqui na redação. O foco não é esse. O foco é só, até mais fácil, só sobre os conhecimentos tradicionais. Mas só para contextualizar, relacionar uma coisa com a outra, eu coloquei que eles são requisitados nos conceitos porque eles têm esses conhecimentos tradicionais. Tá? Mas lembrando, não precisa detalhar conselho e tal, plano de manejo, não. Só contextualizei. E porque agora, nos parágrafos seguintes, ainda dentro da introdução, do desenvolvimento, nós vamos, enfim, falar quem são esses povos tradicionais, afinal, e quais são os conhecimentos que eles têm, enfim, né? Vamos começar? Agora é a parte mais top, que nós vamos, enfim, falar quem são esse pessoal e os conhecimentos que eles têm. Vamos lá. E quem são esses povos tradicionais com seus respectivos conhecimentos? Aí eu coloquei, a seguir tem-se alguns exemplos. Por quê? Não dá para pôr todos. O Ministério do Meio Ambiente reconhece 28 segmentos de povos tradicionais. Pois é, não são só os indígenas e não são só os quilombolas. Tem 28 grupos aí na lista, pessoal. Eu vou colocar 4 exemplos e você pode pensar, mas se eu pôr só quilombolas, indígenas, tá bom? Eu recomendo você colocar mais exemplos, porque são 45 linhas, eu recomendo, quanto mais conhecimento você mostrar, melhor. Pensa, todo mundo que não estudou, como você está estudando, só vai lembrar desses 2, índios e quilombolas. Você, como está estudando aqui no vídeo, no canal Concurseiro Nômade, você vai pôr mais exemplos que os outros nem sabiam que existia. Eu não sabia que existia até eu estudar o assunto. Então, você vai fazer diferença. E tem mais, eu vou te passar um macete para você decorar esses 4 exemplos que eu vou dar, que não são muito comuns. Você pode esquecer, vou te dar um macete para você lembrar desses 4 exemplos na sua redação. Você já viu macete para redação? Aqui tem, olha só. São esses povos, enfim, a seguir tem alguns exemplos.
Primeiro, os catingueiros. Você já ouviu falar? Quem são eles? São os povos da Caatinga, os sertanejos, os vaqueiros, os agricultores, os quilombolas, de um certo segmento, eles são catingueiros, entre outros. Qual o conhecimento deles? Eles possuem conhecimento acumulado por gerações que lhes permitiu otimizar o aproveitamento da água. O manejo dos caprinos, olha que interessante, em meio a pouca água e o uso de sementes crioulos. Você sabia disso? Pois é. Então, tá aí falado o primeiro exemplo e o conhecimento deles. Beleza? Agora nós vamos fazer outro parágrafo para colocar o próximo exemplo. Segundo exemplo, os andirobeiros. Esse é fácil, né? O óleo da andiroba, extraído por eles, eu podia ter escrito isso, é vendido em lojas de produtos naturais, além de empregado nas indústrias cosmética e farmacêutica, ok? Não vou pôr mais do que isso, porque senão a gente não lembra. Vou pôr o essencial, porque é o essencial, mas é o que você vai lembrar na hora da prova. Agora vamos para o terceiro exemplo. 1, 2, 3, 4. Fazer outro parágrafo. O terceiro exemplo, eu tô aumentando a letra aqui, que eu tô vendo que vai dar espaço. Os pescadores artesanais. Olha só que legal. As suas vidas são regidas pelo movimento das marés, pelo segredo dos oceanos, dos rios e das estações do ano. Tá poético isso, né? Mas é verdade. Conhecimentos, muitas vezes, ignorados pela sociedade moderna ocidental, ou seja, nós, na maioria das pessoas brasileiros, né, falando do Brasil, a gente ignora, acha bobeira essas coisas, isso é levado muito a sério por eles, ok? Então, terceiro exemplo tá aí. E calma, daqui a pouco eu vou falar o macete para você lembrar desses 4 exemplos. Quarto exemplo, os apanhadores de flores sempre vivas. Na verdade, a maioria é mulher, tá? Eles vivem em Minas Gerais. Não põe a sigla direto, tem que explicar. Você põe Minas Gerais, escreve por extenso. Aí, se você precisar citar Minas Gerais de novo, aí sim você pode pôr MG. Mas de primeira vez você escreve por extenso, tá? A maioria são mulheres, elas vivem em Minas Gerais, mais especificamente na Serra do Espinhaço. Eu não coloquei isso porque você somos vários humanos. Poderíamos não lembrar que é a Serra do Espinhaço, então põe Minas Gerais, que também está certo, tá ok? E esses apanhadores de flores sempre vivas têm forte ligação com o território. São grandes conhecedores da flora e da fauna locais, o que é fundamental na hora de, por exemplo, se elaborar um plano de manejo. Vai conservar qual espécie, qual animal, como vai ser isso. É muito importante esse conhecimento. Ok? Então, agora eu vou te passar o macete para você lembrar desses 4 exemplos. Pensa bem. O primeiro são os catingueiros. Grava aí, começa com C. O segundo, andirobeiros, começa com A. O terceiro começa com P e o último com A. Então, pegando a inicial de cada um, você tem o mnemônico capa. Capa. C de catingueiros, A de andirobeiros, né? P, pescadores artesanais e A, apanhadores de flores sempre vivas, ok? Capa, lembra do capa, povos tradicionais, capa, e fazer uma breve descrição sobre eles. Agora, nós vamos para aquele exemplo clássico, vou pôr um quinto exemplo, mas esse não precisa de macete, porque você sabe, são quem? Os povos indígenas. Mas se você falar só povos indígenas, fica muito vago, e a CESP, ela não gosta disso, ela gosta que você seja objetivo, mas demonstrando conhecimento. Então, dentro dos inúmeros povos que tem dentro dos povos indígenas, eu escolhi uma tribo, vamos dizer assim, mas eu pus povo. Olha, e certamente um dos mais conhecidos, os povos indígenas. E dentro dos povos indígenas, eu destaquei aqui o povo Ianauá. Pelo amor de Deus, se você for pôr este exemplo, escreve o nome direito, pelo amor de Deus. Ianauá.
Tá certinho do jeito que tá escrito ali. Ianauá. E eles são importantes em especial porque pelo seu profundo conhecimento sobre plantas medicinais. Eles conhecem mais de 2.000 espécies de plantas medicinais e sabem as combinações, em especial contra picadas de cobra, tá? Mas eu não lembraria disso na prova, então eu não vou pôr tantos detalhes. Eu pus que eles tenham conhecimento sobre plantas medicinais. Se você pôr só isso, já é o suficiente. Agora, se você lembrar que são mais de 2.000 espécies de plantas medicinais e que é contra a picada de cobra, se você lembrar disso, coloca. Se não lembrar, basta pôr que é plantas medicinais. E, pelo amor de Deus, não erra o nome. Ianauá. Tá ok? De exemplo, gente, tá ótimo. Agora a gente pode partir para a conclusão. Ó, que delícia! Ah, não, tem uma coisa, o último parágrafo aqui do desenvolvimento, eu vou trazer uma legislação. Vai ter que citar número de lei, sim. E isso vai fazer todo o diferencial na sua redação, no seu estudo de caso. Você citar uma lei, pelo amor de Deus, fala o número certo, pelo amor de Deus. Recomendo muito você citar essa lei, que é a lei da biodiversidade. Citei aqui a lei. Ah, mas Larissa, o que essa lei tem a ver com o assunto? Aí eu vou explicar o que tem a ver com o assunto aqui ao longo do parágrafo, olha só. A lei, olha esse número, presta atenção, 13.123 de 2015, o ano que ela foi feita, conhecida como Lei da Biodiversidade, tem tudo a ver com o tema. Ela regulamenta também, né? Ela regulamenta várias coisas, mas ela regulamenta, o que nos interessa aqui, ela regulamenta o acesso, faltou o ao aqui, né? Ao conhecimento tradicional, tá? Vocês escrevem aí certinho. E ela trata do conceito de consentimento prévio informado. Esse termo é muito importante você escrever. Ou seja, o povo tradicional, ele deve dar consentimento para o uso ou para a divulgação dos seus conhecimentos, dos seus costumes, de seus protocolos comunitários, como eles vivem, se for do interesse do ICMBio, especificamente em trazer essas informações à tona. Tem que perguntar para eles se eles deixam. Não é assim, peguei e vou sair espalhando, não. Essa lei é para isso, ela tem que ter, todo esse processo tem que ter o consentimento prévio informado. Esse conceito é muito importante. A lei, o número e esse termo, consentimento prévio informado, está lá dentro da lei. Tudo isso é para querer dizer que, como eu falei, o pessoal ele tem que autorizar o uso. Eu deixo você falar da planta medicinal tal. Tem que ter isso, tá bom? Agora sim, a gente encerrou o desenvolvimento e vamos para a conclusão. Lembrando, mais uma vez, você precisa estudar conhecimentos específicos e tem a apostilinha aqui no link da descrição, tá bom? Tudo que você precisa, exercício resolvido, macete, tudo. Perfeito, não vai tomar seu tempo. Coloquei o último parágrafo, que é a conclusão aqui. Você reparou que isso é uma parceria entre você, analista ambiental do ICMBio, que representa, né, a sociedade moderna e tal, e os povos tradicionais? Há uma parceria para se fazer, lembra lá do enunciado, o plano de manejo da UC. Os povos tradicionais e a sociedade moderna, ou seja, a gente, né, com esse nosso estilo de vida, enfim, para que essa parceria dê certo, é necessário que ambos, né, porque não é só eles que estão certos em tudo, às vezes a gente também está certo em alguma coisa. Mas principalmente a gente, principalmente nós, né, esse último se refere a esse termo aqui, a sociedade moderna, tá? Então, é necessário que ambos, e principalmente a última, ou seja, a sociedade moderna, façam uma descolonização do conhecimento. Esse termo é muito importante você colocar e discutir ele, que é o que nós vamos fazer agora. É necessário isso. O que é isso? É tirar os filtros, é tirar os preconceitos. Com isso, haverá menos resistência e aceitar o novo, e fazer troca,
vai ser mais fácil aceitar o novo, aceitar o diferente. Um costume, às vezes dos catingueiros, que é estranho a gente, mas que preserva o meio ambiente, a gente tendo a nossa mente descolonizada do conhecimento que a gente tem, a gente vai assimilar melhor e preservar o meio ambiente. Com isso, haverá menos resistência a aceitar o novo, o diferente, o conhecimento diferente do nosso usual. É preciso levar em consideração que tudo que contribui para a conservação da biodiversidade é benéfico. E esse tem que ser o filtro, esse tem que ser o critério. Se vai ser bom para o meio ambiente, não importa se eu acho estranho ou não. Se esse povo está me falando que é isso, mas é esquisito para mim, vai ajudar a conservar o meio ambiente, então é válido. Então esse é o filtro. E assim a gente termina a nossa redação. Pode copiar e colar esse roteiro, que vai dar bom demais, porque você falou tudo, você conceituou, você deu exemplo, e ainda deu uma introdução que falou uma conclusão, que falou esse conceito muito importante, que especialista fala, que é descolonizar o conhecimento, não ir com a mente fechada. E assim eu encerro a sua redação. Se você quer a redação dos outros temas, escreve aqui nos comentários e dá uma olhada na apostilinha, que vai fazer toda a diferença nos seus estudos. Lembrando que é a apostila mais áudio, os áudios estão sendo colocados aos poucos lá, mas a apostila está lá e você vai ter acesso imediato, tá bom? Tá tudo no link da descrição. Outro ponto importante, eu vou te mostrar aqui de onde que eu tirei esses exemplos, né? A fonte foi do site do Ministério do Meio Ambiente, ou seja, uma fonte super confiável. Eu vou deixar o link também, se eu não falei isso antes, vou falar agora, vou deixar o link na descrição. Se você não quiser pôr esses exemplos, os andirobeiros, os catingueiros, tem muitos outros. Eu tirei daqui, tá? Fonte super confiável do governo, que é onde você vai trabalhar.